18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Boa noite pra você na sintonia certa, começando mais uma edição pra você, hein, do programa 18 horas aqui no Melhor Mix do Brasil, 6-2, eu e a Karime Leão. Oi, Karime. Oi, Carlão, é isso aí, estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Boa noite pra você, já começo agradecendo a sua companhia, você sintonizado aqui em 100,7 e o boa noite especial pra quem nos assiste lá no YouTube, também no Instagram, pelo @18horasnews. Boa noite, gente. Mix. Vamos aos destaques do programa 18 horas de hoje. Hoje, segunda-feira, o Amazonas apresenta a quarta maior queda de produção industrial no mês de julho. E o Amazonas registrou queda de 2,4% no acumulado dos últimos 12 meses, enquanto que o resto do país registrou avanço de 0,6%. No Amazonas, mais de 1 milhão de pessoas estão com a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 em atraso. E em Manaus, o fim de semana foi marcado por falta de água e falhas na internet e na telefonia celular. 6h03. Você é o melhor Mix do Brasil e nós estamos começando mais uma edição do programa 18 horas. Hoje, em segunda-feira, 12 de setembro de 2022. Nós vamos juntos com os destaques do dia para você até às 7 da noite. Estamos aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. A situação da economia no Amazonas registra números preocupantes, hein, Karime e ouvintes? Escuta essa. O estado apresentou a quarta maior queda de produção industrial no mês de julho. E estamos falando de dados oficiais do IBGE, da Pesquisa Regional Industrial Mensal. Segundo o levantamento, o Amazonas registrou no mês de julho a retração de 2,6%. Esse resultado apresenta a quarta maior queda dos 15 locais pesquisados, hein, Karime? Pois é, Carlão. Daí, falando assim, parece que esse indicador está longe do nosso cotidiano, mas esses números negativos refletem na economia geral do estado, porque, no fim das contas, temos menos dinheiro circulando. Quando um setor da economia fica mais pobre, tudo no entorno também perde, porque lá na ponta diminui o poder de compra da população. Esse levantamento do IBGE também revela que no acumulado de 12 meses, a produção industrial do Amazonas reduziu 2,4%, depois de já ter recuado 2,6% no mês de julho. Com isso, o resultado foi o oposto dos outros estados do país, que tiveram um avanço de 0,6%. Karime, para a professora da Universidade Federal do Amazonas, Michele Aracati, essa redução na produção da indústria local, puxada pelos setores de equipamentos de informática, eletrônicos e de metal, afeta negativamente outros setores, como o comércio e também os serviços. Vamos agora aos detalhes com o Odinei Araújo. A produção industrial do Amazonas colheu esse ano todas as adversidades e ataques enfrentados nos últimos meses. Pandemia, greve dos servidores da Receita Federal, insegurança jurídica devido aos decretos presidenciais contra a Zona Franca, ataque da Rússia contra a Ucrânia. Tudo refletiu diretamente no polo industrial de Manaus. A produção da indústria local diminuiu 2,4% no acumulado dos últimos 12 meses, após recuar 2,6% em julho. Com isso, o Amazonas teve a quarta maior queda dos 15 locais pesquisados pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esse resultado foi o oposto do restante do país, que cresceu 0,6%, conforme dados divulgados pela Pesquisa Industrial Mensal PIM Regional. De acordo com a economista e professora da Universidade Federal do Amazonas, Michele Aracati, a queda na produção do polo industrial de Manaus foi puxada por números negativos na fabricação de produtos como DVDs, discos, artefatos de aço e tampas de cápsulas ligados à fabricação de máquinas e equipamentos, fabricação de equipamentos de informática e eletrônicos como celular, computadores e máquinas digitais, além de fabricação de produtos de metal como lâminas, aparelhos de barbear e estrutura de ferro. Entre as prováveis causas, que eu destaco aí, nós temos ainda a desorganização da cadeia produtiva, afetada pela pandemia e também pelo conflito entre a Rússia e a Ucrânia.
Nós temos também aí como destaque a perda do poder aquisitivo e o endividamento das famílias. Esses dois itens eles foram agravados em função aí da inflação, que trouxe aí como reflexo o aumento no preço dos produtos. Ainda conforme a economista e professora da UFAM, Michele Aracati, a redução na produção industrial do Amazonas afeta negativamente outros setores da economia do estado. Entre os principais impactos sobre a economia local, nós temos que uma retração produtiva acarreta impactos diretos e indiretos sobre a economia local, uma vez que reduz a quantidade de moeda na economia, que está circulando diretamente na economia, e isso pode afetar direta e indiretamente o comércio e o setor de serviços. A médio e longo prazo, isso também pode impactar direta e indiretamente na oferta de postos de trabalho e, consequentemente, na quantidade de contratações. O 18 Horas tentou ouvir as entidades representativas da indústria, como o CIEAM, Centro das Indústrias do Estado do Amazonas, e FIEAM, Federação das Indústrias do Amazonas, mas até o fechamento da reportagem, elas não enviaram resposta. Odneia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. O fato é que o estado está com graves dificuldades na economia. O Amazonas simplesmente não consegue gerar empregos. E não é fake news não, tá, gente? Os números comprovam. Uma outra pesquisa realizada também pelo IBGE revelou que no Amazonas a taxa de desemprego ficou acima da média nacional no primeiro semestre deste ano. De acordo com o levantamento aqui no estado, apesar da média ter caído de 13% para 10,4%, ainda assim ficou acima da média brasileira, que foi de 9,3%. Karime, o levantamento ele ainda mostra que no Amazonas o número dos trabalhadores com carteira assinada é baixo, corresponde só a 64,7% dos trabalhadores. Ainda de acordo com o IBGE, o Amazonas está entre os estados com as maiores taxas de trabalhadores na informalidade por conta própria, registrando 57,7%. Os números comprovam que, apesar do estado ser rico, arrecadando bilhões de reais, o governo não está conseguindo gerar empregos para o povo, Karime. Carlão, aquela história é resultado de falta de programas, de políticas públicas que visem o quê? O desenvolvimento da população, o progresso do estado com geração de emprego e renda. E o que a gente percebe é o contrário disso, um aumento de políticas assistencialistas que não geram riquezas reais, que apenas repassam valores sem desenvolver de fato a economia do estado. Mix. Olha, no meio desse cenário complicado para todos aqui no Amazonas, construir ficou ainda mais caro. O custo da construção civil no Amazonas teve aumento de 3,19% no mês de agosto. É o maior aumento da série histórica desde setembro de 2019, hein? E de acordo com o Sindicato da Construção Civil do Amazonas, entre os vilões estão o valor do aço, que acabou entrando aí no fogo cruzado da guerra da Ucrânia, e a mão de obra, que aumentou 8,37%. A repórter Odneia Araújo volta para explicar mais sobre o assunto. A inflação que deixa a mesa do consumidor amazonense cada dia mais escassa, com o leite a quase R$20, 400 gramas, também deixa o sonho da casa própria mais distante. Quem precisa construir ou reformar vai ter que esperar mais um pouco. É que somente em agosto, os produtos da construção civil subiram 3,19% no Amazonas. De acordo com o presidente do Sinduscom, o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado, Frank Souza, é o maior aumento desde a série histórica de setembro de 2019. Quando você analisa o que aconteceu em agosto, esse aumento um pouco bem maior, de 3,19 em relação às outras variações, que variava de 1,2, 0,9 anteriormente, isso veio puxado pela mão de obra, devido ao aumento do valor do metro quadrado da mão de obra, a composição do custo da construção, o valor da mão de obra, que aumentou 8,37%. E, na realidade, isso foi devido
a discussão da convenção coletiva, que ela segue os índices de reajustamento e trouxe o valor da mão de obra. Então nós temos um aumento no quesito material de 0,13% contra 8,37% do valor da mão de obra. Os produtos mais afetados com o aumento foram justamente os da base da construção, como o cimento e principalmente o aço, fora a tinta, forro PVC e outros produtos que já acumulavam aumentos significativos desde o início da pandemia em 2020. O aumento da construção civil de agosto no Amazonas foi o segundo maior no índice da construção civil, atrás apenas de Rondônia. Ainda conforme o presidente do Sinduscom, Frank Souza, o preço dos materiais começaram a se equilibrar nesse início de setembro e a previsão é de que até o fim do ano haja um equilíbrio maior no preço dos materiais da construção civil em todo o estado. Já não há ambiente para aumento de preço ou graves aumentos de preço, apesar de termos ainda algumas variações. E no quesito mão de obra, só vai ser agora reajustado em julho de 2023, sendo que em janeiro de 2023 ficou um resíduo de 3,9% ou 3,09% a ser pago na mão de obra, no que foi acordado em convenção coletiva. Então, a mão de obra permanece estável até o fim de 2022, vai ter um aumento em início de 2023. Então, esse quadrimestre de 2022 tende a ficar com o valor de metro quadrado muito equilibrado. Então é só esperar mais um pouco e torcer para que nada mais aconteça para voltar a sonhar. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6h13. Vamos conversar com o jornalista Carlos Eduardo Matos, nosso correspondente em Brasília. Cadu, boa noite. Vamos logo de eleições 2022. Cadu, parece que Lula e Marina Silva finalmente se entenderam, firmaram até apoio. Explica pra gente como é que isso aconteceu. Boa noite, Cadu. Boa noite, Karina, e boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas e a todos que nos assistem ao vivo pelo YouTube e pelo Instagram. Hoje vamos falar por telefone, Karine. Karine, decisão aí importante, aquisição importante para o núcleo petista, né? Aí faltando 20 dias para as eleições, para a votação em primeiro turno. Finalmente, né, como você disse, Lula e Marina Silva decidiram se reaproximar após tantos anos aí de ruptura política, né, entre os dois, e importante momento para os dois, né, Karine? Porque o Lula, ele precisa bastante de Marina Silva, e assim como Marina Silva precisa bastante de Lula para ela vencer essas eleições. Ela é candidata a deputada federal pelo Partido Rede no estado de São Paulo. Então ela precisa se aproximar de Lula, precisa da força política dele para ela se recolocar no cenário político. Afinal de contas, ela está fora do circuito aí já faz alguns anos. Ela vem atuando bastante nos bastidores, mas ela está fora da mídia já tem alguns anos e agora ela precisa se recolocar, ela precisa se reposicionar. Então ela precisa se aproximar do ex-presidente Lula. No caso do ex-presidente Lula, ele precisa dela para fortalecer a pauta do meio ambiente. A gente já falou aqui no programa 18 horas que lá atrás, na pré-candidatura, na formação das coligações, o Partido Rede se uniu à campanha do ex-presidente Lula, só que se uniu sem Marina Silva, que ela seguiu divergente à proposta política de Lula. Então, um acordo aconteceu nesse fim de semana que justamente ocorreu a aproximação desses dois importantes personagens. Vamos ouvir agora um trecho da coletiva de imprensa que aconteceu no início da tarde de hoje, ratificando aí essa aproximação, essa aliança política, essa parceria política, na verdade, entre Marina Silva e o ex-presidente Lula. Vamos ouvir. Mas compreendo que nesse momento crucial da nossa história, que reúne as maiores e melhores condições para derrotar Bolsonaro e a semente maléfica do bolsonarismo que está se implementando no seio da nossa sociedade, agredindo irmãos brasileiros, ceifando vida de pessoas por pensarem diferente, é a sua candidatura. Em nome daquilo que está acima de nós e olhando de baixo para cima para ver o que está acima de nós.
é que eu manifesto o meu apoio de forma independente ao candidato e ex-presidente e futuro presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. E peço a Deus que a gente possa implementar aquilo que estamos nos comprometendo agora, com o que o senhor se compromete diante do Brasil, no conjunto do programa, e ao que se soma aqui agora, que é uma contribuição. Existe um programa que está sendo feito, de criarmos uma autoridade nacional para o enfrentamento das mudanças climáticas. A demarcação das terras indígenas, que foi a maior contribuição do seu governo, deve ser retomada. E a criação de unidades de conservação igualmente. Com essas palavras, eu quero aqui dizer para todas aquelas pessoas que nos acompanham através da mídia, que sempre que surgem diante de nós a possibilidade de banalizar o mal, brasileiros e brasileiras devem se unir em legítima defesa da democracia. 18 horas. A gente acompanhou a fala da ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, declarando o apoio ao candidato Lula. Cadu. Karine, a gente pôde entender, ouvir aí, né, que ela também faz uso do termo o bem contra o mal, da mesma forma como Jair Bolsonaro, como os candidatos, né, que rodeiam aí Jair Bolsonaro também falam, Michele Bolsonaro também fala isso, né, a luta do bem contra o mal, parece ser um linguajar de membros da igreja evangélica, né? E ela é evangélica. Inclusive, sobre esse ponto, Karine, importante dizer que ela não vai ser só uma peça importante no reforço dessa pauta ligada ao meio ambiente. Ela também vai ser um personagem importante para fazer a conexão entre o ex-presidente Lula e o voto religioso, o voto evangélico. Lula não tinha ninguém, por enquanto, que pudesse fazer essa interlocução. Então, Marina Silva aparece agora, ela como ela é evangélica, ela tem uma pauta evangélica também muito forte, ela vai aproximar principalmente das mulheres evangélicas, tendo aí um contraponto aí a primeira-dama, Michele Bolsonaro, que vem fazendo campanha por marido. Vai ser uma disputa importante. Ela falou, inclusive, pontos, a questão é religiosa, que ela não utiliza o nome de Deus para fazer política. Enfim, vai ser uma briga boa até o final até a chegada da votação em primeiro turno. Karine, Carlão. Cadu, o Tribunal Superior Eleitoral ele acabou proibindo o Bolsonaro de usar as imagens do 7 de setembro na campanha eleitoral. Cabe ainda recurso à medida? Cabe sim, Carlão, mas vamos falar rapidinho que eu vou explicar o que foi essa situação, porque foram uma série de medidas, várias medidas foram tomadas pela Justiça Eleitoral nesse fim de semana aí que prejudicaram um pouco a campanha do presidente Jair Bolsonaro. A primeira delas foi essa, que você acabou de mencionar, que o ministro, né, o ministro Benedito Gonçalves, ele que assumiu essa semana passada aí a Corregedoria da Justiça Eleitoral, ele já deu a primeira canetada, né, em cima da campanha do presidente Bolsonaro. Ele atendeu um pleito, uma ação da coligação Brasil da Esperança, que é a coligação do ex-presidente Lula, alegando com relação ao uso da máquina pública para promover os atos de 7 de setembro, né? Houve aquela mistura entre os atos cívicos e a campanha eleitoral de Jair Bolsonaro. Então, o PT e União Brasil entraram com ações. O PT, PDT e União Brasil, na verdade, Carlão, entraram com ações. O PT e União Brasil foram duas ações semelhantes aí com relação ao uso da estrutura pública, e aí o ministro Benedito Gonçalves concedeu liminar em favor do PT, aí dizendo que que há indícios de que o presidente Bolsonaro teria usado a estrutura, o nome, o momento cívico para se beneficiar politicamente, eleitoralmente. Então ele tomou essa decisão aí de impedir, pelo menos, que as imagens do 7 de setembro, as imagens cívicas do 7 de setembro, fossem veiculadas na campanha presidencial dele, na propaganda eleitoral gratuita. Então a mesma coisa ele ratificou essa decisão no domingo, atendendo ao pleito do Partido União Brasil. Em seguida, no sábado, ele também atendeu ao pleito do PDT. Ele abriu aí ele deu um prazo de 5 dias para o jurídico da campanha do presidente Bolsonaro apresentar argumentos para provar
que o presidente Bolsonaro não cometeu o crime de abuso político e abuso econômico nos atos de 7 de setembro. Foram 3 ações aí que prejudicaram geral núcleo político. Inclusive os ministros palacianos falaram até publicamente no Twitter que trata-se de mais um ativismo judicial. Ou seja, o ministro acabou de chegar, Carlão, já está sendo alvo de pancada aí do núcleo bolsonarista. Então vai ser assim, é mais um aí que soma nessa disputa política, nessa disputa judicial, que vai apimentando essa reta final para esse primeiro turno, né? É possível, respondendo agora a sua questão, Carlão, é possível sim, a equipe política do presidente Bolsonaro entrou com recurso e é possível que esse recurso seja julgado entre hoje ou amanhã, viu, Carlão? Porque está tudo correndo muito às pressas. A gente falou aqui há dias atrás que era possível que não rolasse nenhuma resposta, né, por parte do Poder Judiciário, por parte do TSE, até porque a ideia não seria interferir na campanha. Parece que não vai acontecer isso não. O ministro Benedito está célere, ele está tomando decisões monocráticas que estão sendo repassadas para o colegiado, que o colegiado está sendo célere. Então é bem possível que possa haver respostas, decisões em torno desses 3 casos, ou na reta final do primeiro turno, ou já no começo do segundo turno. Então vamos acompanhar, porque é mais um assunto que repercute bastante. Carlão e Karine. Cadu, e as mulheres estão assumindo o comando do Judiciário. Hoje, a ministra Rosa Weber assumiu como presidente do Tribunal Federal. E lembrando que em agosto, Maria Tereza Assis assumiu a presidência do Superior Tribunal de Justiça. Conta mais pra gente. Exatamente, Karine. Rosa Weber é a 3ª mulher a ocupar o posto mais alto do Poder Judiciário, né? Antes dela, assumiram Ellen Grace e também a Carmen Lúcia. E agora o vice junto com Rosa Weber vai ser o ministro Luiz Roberto Barroso, que tempos atrás já foi presidente do STF. E vai fazer essa dobradinha, como você disse. Vai fazer com o STJ, no caso Maria Tereza de Assis, que assumiu o cargo no STJ no dia 25 de agosto. E uma grata surpresa, né? O momento agora é das mulheres no Poder Judiciário, porque sobretudo nesse momento político que nós estamos passando, né, Karine? Nós não, vocês mulheres, todas as mulheres, né? As mulheres são maioria em número de habitantes, em número de eleitores, e o voto delas absolutamente disputado nessa campanha. A gente tem falado bastante aí que as mulheres são pauta em todos os programas de governo, Auxílio Brasil, redução do preço dos combustíveis, o Vale Gás, inclusive. Todas essas medidas foram pensando nas mulheres, foram pensando no voto feminino. O presidente Lula tem várias campanhas aí voltadas para as mulheres. O presidente Bolsonaro também tem várias medidas voltadas às mulheres. Então as mulheres são a ordem dessas eleições. São elas que estão dominando a pauta nesse momento. E nada mais justo, ainda mais agora, as mulheres fazerem a liderança do Poder Judiciário do nosso país. Volto com vocês, Karine e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Valeu, gente. Um abraço. Até amanhã. Tchau. 6h25, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, pessoal. Dia 2 de outubro está chegando e aqui, nós, no 18 horas, nós vamos aprofundar o tema e esclarecer sobre algumas dúvidas, né, que o eleitor pode ter referente às eleições, né, Karine? Pois é, Carlão. Olha só, escuta essa. Muita gente que vota não sabe exatamente as atribuições dos cargos, não é mesmo? Hoje vamos falar sobre o presidente da República. Ele comanda o Brasil, mas o que compete ao líder maior do país? Bom, vamos acompanhar agora na reportagem de Artemisa Gadelha. Legislador, chefe do Poder Executivo, líder, o presidente da República possui diversas funções. Muita gente se pergunta quais seriam as atribuições da autoridade máxima da política brasileira. A recepcionista Alice Braga também tem essa dúvida. Sei que ele comanda o país. E, na verdade, até gostaria de saber o que ele faz no dia a dia dele durante esse tempo que ele está
governando o nosso país. Mas antes, vamos saber quem pode concorrer ao cargo de presidente da República. Somente quem for brasileiro nato e tiver no mínimo 35 anos de idade. O presidente é eleito por voto direto da população durante o período de 4 anos pelo sistema majoritário, com possibilidade de segundo turno, podendo ser reeleito uma única vez para mais 4 anos. O presidente tem 2 funções importantes, o do chefe de governo e o de chefe de Estado. Mas qual a diferença? Quem explica é o cientista político Breno Rodrigo Leite. O chefe de Estado, ele é o representante do país no mundo, né? Ele vai representar o país em conflitos armados, ele representa o país do ponto de vista das suas formalidades internacionais, do ponto de vista do direito internacional, né? Ele é o chefe de Estado, o chefe das Forças Armadas. Já o chefe de governo, ele tem funções mais administrativas. Ele tem a função de montar a equipe ministerial, ele tem atribuições ligadas à formação do governo, a negociações com o Congresso, com os partidos políticos, negociação com os líderes, os chefes dos outros poderes, no caso do Poder Judiciário, do Poder Legislativo. E qual o papel do presidente da República no Brasil mediante essas 2 funções? Com a nomeação dos ministros, o presidente cuida de assuntos de interesse nacional, como educação, saúde, segurança. Na prática, cabe a ele a organização da administração federal, criar e extinguir cargos públicos federais e até ministérios. Nomeações a cargos de relevância nacional, como comandantes das Forças Armadas, indicar ministros do Supremo Tribunal Federal, entre outros. O presidente, além de aplicar leis, também precisa propô-las. Ainda, as leis aprovadas no Congresso passam pela aprovação ou veto do presidente. Ele, inclusive, é a única pessoa que pode emitir medidas provisórias em vigor, com força de lei, antes mesmo da aprovação do Congresso Nacional. Na economia, o presidente conduz a implementação fiscal, como se arrecada e se aplica o dinheiro público. Entre as obrigações, enviar todo ano o projeto de lei orçamentária e o plano plurianual para aprovação do Congresso, de como irá arrecadar os recursos e como vai aplicá-los. Na defesa e na segurança nacional, o presidente exerce o comando supremo das Forças Armadas do país, podendo até declarar guerra a outro país, se tiver autorização do Congresso Nacional, e ainda decretar estado de defesa quando há suspensão de direitos e garantias individuais, ou de sítio. O Poder Executivo suspende as ações dos poderes Legislativo e Judiciário. O cargo político de presidente da República é o mais importante do Brasil. O eleitor vai decidir o futuro do país no dia 2 de outubro. Artemisa Gadelha para o programa 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Ou seja, né, Carlão, Sim. O trabalho do presidente depende muito também aí do Congresso Nacional, né? As decisões do presidente precisam da autorização dessa dupla, Câmara e Senado. Por isso, o diálogo entre eles é muito importante. 6h29, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, a Petrobras anunciou nesta segunda-feira, Karine e ouvintes, a redução de 4,7% no preço do gás de cozinha vendido em botijão. Exatamente. O preço médio cobrado das distribuidoras pela estatal passa de R$ 4,23 por quilo para R$ 4,03, o equivalente a R$ 52,34 por 13 quilos, que é o peso do botijão comum. A última redução da Petrobras para o gás de cozinha foi no dia 9 de abril deste ano. E o novo valor passa a valer a partir desta terça-feira, dia 13 de setembro, amanhã. Mix. Agora são 6h30, você no melhor Mix do Brasil, 18 horas, os destaques do dia, você confere até às 7 da noite, daqui a pouquinho. Em Manaus, o fim de semana foi marcado por falta de água e falhas na internet e na telefonia celular. Esse é o nosso assunto em instantes. 18 horas. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. É tempo e temperatura para hoje, começando a semana, segunda-feira e a madrugada de terça. Tempo e temperatura, Karime Leão.
Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de chuva rápida durante a noite e a madrugada. A mínima prevista de 23 graus, a máxima não deve passar dos 34 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 47% e 98%. Olha, em todo o Amazonas, mais de 1 milhão de pessoas estão com a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 em atraso. A maior parte dos atrasos foi registrada aqui na capital, aqui em Manaus, e também em Itacoatiara, Coari, Tabatinga e Manacapuru, Karime. Carlão, só que em Manaus tem 636 mil pessoas em atraso com a terceira dose. Além disso, pelo menos 364 mil pessoas estão com a quarta dose atrasada. Isso de acordo com os dados da Secretaria Municipal de Saúde. A repórter Nathalie Moraes tem mais informações sobre a vacinação pra gente. Vamos conferir. A Fundação Oswaldo Cruz vem alertando sobre a estagnação e a desigualdade na cobertura vacinal e os riscos de combate à Covid-19. Esse quadro permite que novas variantes surjam e que a velocidade de contágio da doença aumente consideravelmente, segundo a Fiocruz. A queda de imunidade na população com o esquema vacinal em atraso acende um sinal de alerta para a possível volta de novos períodos críticos da doença. O estudo mostra que 83,98% da população brasileira já foi imunizada com ao menos uma dose e 78,93% tem a segunda dose. Aqui no Amazonas, 1 milhão de pessoas estão com a vacina contra a Covid-19 em atraso. Só em Manaus, 636 mil pessoas não tomaram a terceira dose e 364 mil não tomaram a quarta dose, segundo o Sistema Municipal de Vacinação. O epidemiologista da Fiocruz Amazônia, Gésen Orellana, alerta para um novo aumento no número de casos positivos do coronavírus. Isso nos leva a crer que em algum momento, assim como nós vimos ao longo de 2020, 2021 e agora de 2022, esse número de casos novos pode aumentar e isso vai depender de vários fatores que é muito difícil precisar neste momento. O que nós temos visto agora com certeza, né, nos últimos meses, talvez nos últimos 8, 12 meses, é que definitivamente o vírus perdeu força em termos de adoecimento grave e de mortes por Covid-19. No entanto, os contágios, eles continuam acontecendo e propensos a acontecerem em velocidades, inclusive, altas, como nós vimos agora no início de 2022, com a circulação de variantes mais contagiosas, de variantes mais infecciosas. Para quem pretende atualizar o esquema vacinal, só em Manaus, 87 pontos de vacinação contra a Covid-19 estão disponíveis ao longo da semana. A vacina pode ser recebida por crianças, adolescentes, adultos e pessoas idosas. Dos 87 pontos de vacinação, 45 são direcionados ao público infantil a partir de 3 anos de idade. Os adolescentes a partir de 12 anos de idade também podem receber a primeira dose ou a segunda e terceira dose dos imunizantes. O intervalo entre as doses para pessoas imunossuprimidas é de 2 meses. Já o público adulto, nessas condições, precisa aguardar ao menos 28 dias para receber as doses subsequentes. Os idosos com 60 anos ou mais devem esperar ao menos 3 meses. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, o Procon Amazonas emitiu uma notificação no último fim de semana para prestadoras de serviço de água, internet e telefonia celular. O motivo todos nós sabemos. É um grande número de reclamações dos moradores de Manaus. Falhas, né, Karime? Meio que pane, né, Deu um pane geral, né, gente? Eu senti. Bom, nesse domingo, vários bairros da cidade ficaram sem o fornecimento de água. Segundo a empresa Água de Manaus, a falha foi por causa de problemas técnicos na rede de distribuição no registro do reservatório do Mocó. Daí, bairros da Zona Sul, Centro-Sul e alguns bairros das regiões Oeste e Leste de Manaus, praticamente a cidade inteira, né? Enfrentaram a falta de água desde a noite de sábado. Em nota, a Procon
pediu informações sobre as causas do problema e afirmou que a empresa deve descontar o valor do serviço não prestado nas contas dos consumidores que foram prejudicados com a interrupção de água. Karime, também neste fim de semana os serviços de internet e de telefonia celular apresentaram instabilidade. Bom, segundo as empresas, claro, o motivo foi o rompimento de cabos em sua rede de infraestrutura de longa distância compartilhada entre as operadoras que atendem a região de Manaus. A empresa Vivo também informou lentidão nos serviços de voz e dados móveis. Segundo especialistas, se o cabo de transmissão de uma empresa for atingido, acaba afetando também os serviços de todas as operadoras, Karime, geral. Pois é, exatamente, não adianta. Bom, agora o Procon Amazonas notificou as empresas e pede que o consumidor seja descontado na conta pelas falhas no fornecimento dos serviços. O repórter Hector Silva tem mais detalhes sobre o assunto. Nos últimos 4 dias, a população de Manaus tem sofrido com a falta de abastecimento de água e apagões no fornecimento de internet. Por isso, o Procon Amazonas, o Instituto de Defesa do Consumidor, entrou em contato com as empresas para que elas prestassem esclarecimentos sobre as falhas nos serviços. A concessionária Águas de Manaus foi notificada pela interrupção dos serviços em bairros da Zona Sul, Oeste, Leste, Norte e Centro da capital amazonense. Algumas empresas que prestam serviços de internet e telefonia também foram notificadas no sábado, dia 10, pela má prestação do serviço. Segundo o advogado Nicolas Gomes, o cliente de Manaus que se sentir lesado pode procurar o Procon e a empresa para pedir descontos em sua conta pela interrupção dos serviços. Esse ressarcimento ele pode ser feito administrativamente na própria concessionária. Se esse pedido for negado, o consumidor pode primeiramente se socorrer aos órgãos de proteção, como o Procon, abrir uma reclamação no Procon para que o Procon tente intermediar aí uma resolução extrajudicial desse problema. E, em último caso, óbvio, né, a gente sabe que o Procon aí tem um convênio, né, com o Tribunal de Justiça, então ele tem um juizado à disposição só do Procon. Então, essas demandas que não são resolvidas administrativamente, o Procon geralmente encaminha para esse juizado, né, e aí essa demanda ela é resolvida judicialmente, tá? Então, quer dizer, o consumidor que entender que tem direito a um desconto por conta de uma falha na prestação de serviço, por uma ausência, né, que foi o caso, ele pode pedir, sim, tá? Como eu falei, administrativamente, na concessionária, depois no Procon e, em último caso, pela Justiça, né? E aí é importante até deixar a orientação que o consumidor, né, fique esperto. Nicolas Gomes destaca também que, em alguns casos, na falta do serviço, é possível pedir da empresa, através da Justiça, danos morais. Na verdade, água e energia são considerados serviços essenciais, né? Até porque sem água ninguém... Imagina, soltar água, o seu bebedouro, o seu filtro lá, né? Não tem água porque a concessionária interrompeu o serviço, a energia. Imagine uma pessoa idosa que está recebendo um tratamento que precisa de energia em casa, né? Então, essa pessoa também está sendo lesada, né? E corre, inclusive, risco de morte. Existem várias situações. Então, o consumidor que sofrer, né, uma interrupção, uma falha na prestação desse tipo de serviço, ele pode, sim, recorrer a uma reparação, né, desse dano sofrido, seja pela via administrativa, seja pela via judicial. Em certos casos, obviamente, fica até difícil do consumidor resolver administrativamente, por isso ele já parte logo para a resolução judicial. Em nota, a empresa Águas de Manaus, responsável pelo serviço de água na capital amazonense, informou que houve um problema no reservatório do Mocó, que causou um vazamento de água e, por esse motivo, várias áreas da cidade foram afetadas. O Procon Amazonas, após essa informação, destacou que deve haver um desconto no valor da conta dos consumidores que foram prejudicados. Hector Silva para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas.
E a nossa equipe de reportagem entrou em contato com as operadoras de telefonia para saber, né, o que aconteceu. Bom, em nota, a Oi disse que não constatou nenhuma oscilação em seu sinal. Já a Claro Net informou que os serviços ficaram instáveis por conta do rompimento de cabos, como a gente falou aqui na reportagem. A Vivo disse que houve uma falha classificada pela empresa como pontual e que foi rapidamente restabelecida no próprio sábado. A TIM disse que os serviços operaram normalmente no sábado e informou alguns também problemas pontuais de instabilidade, que a situação também foi estabilizada no próprio sábado. Mix. Agora em Manaus, 6h41. Vamos falar com a repórter Artemisa Gadelha. Vamos falar sobre os bastidores da política local. Artemisa, boa noite. Pesquisa do Instituto Eficaz, divulgada neste domingo, mostra que o candidato amazonino Mendes vence todos os adversários num segundo turno. Numa disputa direta entre a amazonina e o governador Wilson Lima, a diferença é de 6 pontos. Boa noite, Artemisa. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que acompanham o programa 18 horas. Bom, como você disse, é o que aponta aí a pesquisa do Instituto Eficaz, inclusive que tem 95% de acerto. Essa pesquisa ela foi divulgada neste domingo e mostra no cenário, né, entre Amazonino Mendes, do PSDB e Cidadania, e o governador Wilson Lima, do União Brasil, que Amazonino tem 42,9% das intenções de votos no segundo turno. E o Wilson Lima, 36,9%. A diferença, como eu disse, é de 6 pontos percentuais contra o Wilson Lima. Já contra o candidato Eduardo Braga, do MDB, Amazonino tem 46,9% contra 26,2%, um pouco mais de 20%. A pesquisa ela foi realizada no período de 3 a 9 de setembro e está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. No primeiro turno, o Wilson tem vantagem de 29,9%. O amazonino fica com 26,5%. Só que a margem de erro em algumas pesquisas pode ser de 2%, outras de 3%. Então mostra que, na verdade, existe praticamente um empate técnico. Os demais candidatos no primeiro turno, temos aí Eduardo Braga com 15,8%, Ricardo Nicolau com 4,6%, Carol Braz com 2,6%, Henrique Oliveira 1,5%, Israel Tuiuca 0,6% e Nair Blair 0,4%. 9,9% votariam em branco ou nulo e 8,1% estão indecisos ou não responderam à pesquisa. O nível de confiança, como eu disse, é de 95%. E o que isso quer dizer? Bom, se a pesquisa ela fosse repetida 100 vezes, 95 vezes, né, 95 das vezes, se repetiria esse resultado. Então, a pesquisa confirma também a alta rejeição ao nome de Wilson Lima, viu? Que aparece em primeiro lugar quando a pergunta é em quem você não votaria de jeito nenhum. Nesse ponto, a Amazonino, né, tem essa vantagem. Além disso, o que se comenta é que no segundo turno, os votos dos adversários podem migrar para Amazonino, principalmente os votos de Eduardo Braga. Por isso, a vitória por 6 pontos de vantagem contra o Wilson. Agora, falando de propaganda eleitoral, o governador Wilson Lima, do União Brasil, que é candidato à reeleição, ele começou o programa eleitoral de hoje no rádio falando que os adversários estão fazendo uma campanha colocando o Amazonas para baixo, que estão apelando porque estão atrás nas pesquisas e que, em respeito ao eleitor, ele faz a campanha dele com realizações e propostas e não com ataques. Bom, esse discurso, no mínimo, é estranho, porque nesse primeiro ponto aí, que o Amazonas esteve e continua para baixo, isso se deve ao atual governo, não aos adversários de Wilson Lima. Inclusive, o que o Amazonas passou na pandemia, né, a falta de oxigênio, a compra superfaturada de ventiladores pulmonares numa loja de vinhos, o descaso com a saúde pública, tudo isso aconteceu na gestão dele. E ele culpa também as gestões passadas, mas esquece
os bilhões em arrecadação histórica, inclusive no estado do Amazonas, e os recursos do governo federal. Dinheiro não faltou na pandemia. Tudo isso foi relembrado, inclusive, também nesse domingo no programa Fantástico da Rede Globo, lembrando ao eleitor que ele precisa pensar bem na hora de votar. E na área da segurança, eu volto a repetir aqui, Karime, Carlão e ouvintes, estamos na contramão do Brasil, com aumento de 54% dos crimes violentos. Delegacias fechadas às 5 horas da tarde. Nos feriados nem abrem por causa do ponto facultativo. Você já viu isso em algum outro governo? Não, né? É a primeira vez que o Amazonas fecha as portas das delegacias. Então, quem está colocando o Amazonas para baixo? Quem? No final, o Wilson Lima diz que quer ser governador novamente porque quer realizar sonhos. Eu, sinceramente, espero que esses sonhos, né, que ele queira realizar não sejam os mesmos, né, da primeira gestão dele. Já a Amazonino Mendes falou também, né, deu umas alfinetadas também no governador, que é o principal também adversário dele nessa campanha, a temporada da série de alfinetadas, Karime, Carlão e ouvintes. Ele começou, inclusive, o programa dele perguntando o que fazer com um governador que cumpre 4 anos de mandato, deixando aí um saldo de um governador réu no Superior Tribunal de Justiça, que é chefe de quadrilha, uma saúde esbandalhada, que quer dizer uma saúde em pedaços, em trapos. A Amazonina, inclusive, pede ao eleitor que ele se defenda com o voto. Finaliza dando uma alfinetada com humor ácido, que quando ele olha para trás, ele, amazonino, vê todo o legado dele, mas que quando o Wilson olha para trás, ele vê um delegado, se referindo que o Wilson é réu no Superior Tribunal de Justiça. E falando do candidato Eduardo Braga, do MDB, ele disse no programa dele de hoje que no governo dele vai ter um olhar especial, um olhar para o social. Na segurança, falou que pretende realizar concurso para 6 mil policiais, pretende também investir em novas tecnologias com reconhecimento facial e delegacias abertas 24 horas. Na saúde, além dos 3 hospitais que Eduardo pretende construir, falou também de zerar as filas do CIRESG, o sistema que marca consultas, exames e cirurgias. Karime, Carlão. E Artemis, olha só, hoje termina o prazo para o Tribunal Regional Eleitoral analisar os dados das candidaturas. Como estão aí os registros dos candidatos, Arte? Olha, dos candidatos ao governo do estado, Carlão, Eduardo Braga, do MDB, acabei de falar dele, teve a candidatura aprovada hoje pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Foi um 6º aprovado. Já foram aprovados aí, como nós já dissemos aqui, a primeira foi a Carol Braz, do PDT, segundo Ricardo Nicolau, do Solidariedade, o Wilson Lima, do União Brasil, doutor Israel Tuiuca, do PSOL, Amazonino Mendes foi o 5º, do PSDB e Cidadania, e agora Eduardo Braga. Restam 2 candidaturas ao governo do estado para análise. Até o fechamento desta edição estavam no aguardo, né, da aprovação das candidaturas Henrique Oliveira, do Podemos, e Nair Blair, do Agir. Os vices, tem 6 vices com as candidaturas aprovadas, uma renúncia e 2 candidatos aguardam análise. Ao Senado, temos aí 5 candidaturas aprovadas e 2 candidatos aguardam julgamento. Então, Arthur Neto, PSDB, teve a candidatura aprovada, o Bessa, do Solidariedade, Coronel Menezes, do PL, Luiz Castro, do PDT, e temos também Omar Aziz, do PSD, candidatura aprovada. Aguardam os candidatos Marília Freire, do PSOL, e o pastor Peter Miranda, do Agir. Eles ainda estão aguardando a aprovação. E amanhã a gente atualiza aí as candidaturas aprovadas para o cargo de deputado estadual e federal. Karime, Carlão. Obrigada pelas informações, Artemisa Gadelha. Boa noite, bom trabalho. Uma ótima noite para vocês também. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Mix. Uma criança de 5 anos morreu após cair numa estação de esgoto dentro da estação de tratamento de água no conjunto Avelino Pereira, no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. Carlão, os moradores contaram para os bombeiros que a criança estava brincando dentro da estação e a tampa do poço cedeu. A criança acabou tendo um braço sugado por uma bomba, o que impossibilitou o resgate. E a repórter Nathalie Moraes traz os detalhes do acidente.
Levi William Nascimento Moraes, de apenas 5 anos, morreu após cair dentro da estação elevatória de esgoto Peixe Agulha, no conjunto Avelino Pereira, no bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. Segundo testemunhas, a criança pulou o gradil de proteção para brincar no local com 2 amigos. No momento em que a tampa de proteção cedeu, a criança caiu. O mecânico Paulo Costa passava pelo local quando ouviu os gritos de socorro. Passei a primeira vez, quando eu retornei, aí eu ouvi a gritaria das crianças. Ele caiu. Aí eu peguei, corri, pulei a cerca, que o portão estava tudo fechado. Cheguei e abri a tampa do poço. Quando eu abri a tampa do poço, eu vi a criança lá embaixo. Adentrei o poço, não medi as consequências e deitei. Quando eu cheguei lá embaixo, puxei ele. Quando eu puxei ele, a mão dele estava presa na bomba. E foi sugada pela bomba e não tinha como tirar. Foi quando a bomba pegou, travou e ela soltou uma descarga elétrica. Quando ela deu a descarga, eu peguei e tive que pular. Foi quando ele desfaleceu. Aí eu peguei e subi, porque eu não tinha como. Aí nós fomos no painel, desligamos o painel e cortamos a fiação da bomba. E descemos novamente, só que já não tinha mais o que fazer. Ao todo, 3 crianças brincavam no local do acidente, mas somente Levi caiu no poço. O tenente do Corpo de Bombeiros, Jonatas Castro, afirmou que após o acionamento, as equipes chegaram ao local após 30 minutos. E por conta do grande volume de água, foi necessário a ajuda para drenar toda a água que estava dentro do poço. A nossa equipe chegou ao local cerca de 30 minutos após o ocorrido. De pronto, já fizemos um primeiro acesso ao local. A nossa equipe não conseguiu acesso à criança por conta do grande volume de água que estava dentro ali do reservatório. Contactamos com a empresa de tratamento de esgoto, que prontamente nos apoiou e começou a fazer a sucção do volume de água para poder ter acesso ao local, né? E assim que nós tivemos esse acesso, nós chegamos à criança. Infelizmente, ao cair, ela teve uma das mãos sugada pela bomba e, lamentavelmente, ela foi a óbito. Em nota, a empresa Águas de Manaus lamentou o acidente e ressalta que está em contato direto com a família da criança, prestando todo o apoio necessário e se colocando à disposição para colaborar no que mais for possível com os familiares e também com as autoridades. A nota também diz que o local é uma área operacional ativa da empresa e conta com a estrutura de segurança adequada para este tipo de unidade, além de rondas de segurança patrimonial diárias. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6h53. Você é no melhor Mix do Brasil. Nós vamos conferir agora a previsão do tempo. Tempo e temperatura amanhã é terça-feira. Tempo e temperatura para amanhã, hein, Karime? Previsão do tempo. Carlão, e a previsão é de sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite, segundo informações do Climatempo. A mínima prevista de 23 graus, a máxima também não deve passar dos 34 graus. As chances de chuva são de 67%, a umidade relativa do ar fica entre 47% e 98%. Mix. Economia. Vamos conferir os indicadores econômicos de hoje, segunda-feira. O dólar fechou em queda de menos 1,03%, cotado a R$ 5,09. O euro fechou também negativo em 0,27%, cotado a R$ 5,15. Já o Bitcoin fechou em alta de 1,65% aos R$1.979. Karime. E o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou positivo em mais 1,08%, aos 113.513 pontos. O mercado financeiro reduziu a previsão da inflação brasileira. A previsão do mercado para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que é considerado a inflação oficial do país, caiu de 6,61% para 6,4% este ano. Esta é a 13ª redução consecutiva da projeção. A estimativa está no boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira. Pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central, com a expectativa de instituições para os principais indicadores econômicos. Em agosto, a inflação teve novo recuo de 0,36% após queda de 0,68% em julho. O noticiário do fim de semana e do último feriado mostrou um grande número de acidentes de trânsito aqui em Manaus. E um dado coletado pela reportagem do 18 horas chamou a atenção: o número de mortes, Karime. Exato, Carlão. Em agosto, registrou um número alto. Ao todo, foram 28 mortes. O repórter Hector Silva traz mais informações sobre o assunto.
181 mortes no trânsito de Manaus. Esse é o número de janeiro a agosto de pessoas que foram vítimas fatais de manobras imprudentes ou a falta de atenção de pessoas que dirigiam em vias de Manaus. O número representa uma morte de quase 23 pessoas por mês. Agosto foi o mês com o maior número de mortes, com um total de 28 pessoas. Para o educador de trânsito Elton Medeiros, a maioria dessas mortes estão atreladas ao excesso de velocidade, ao uso do celular no volante e, principalmente, o consumo de álcool ao dirigir. Um dos fatores que tem provocado acidentes, isso até mesmo de forma a nível nacional, é o excesso de velocidade, o celular, que tem se tornado um problema no trânsito também, que inclusive passou os índices de acidentes em relação as pessoas que dirigem sob efeito do álcool, mas pelos dados que nós estamos vendo, tem se tornado preocupante, as pessoas dirigindo sob efeito do álcool tem crescido bastante. Então, juntando os três fatores, tanto excesso de velocidade, dirigir distraído no aparelho celular e sob efeito do álcool, com certeza as estatísticas só têm a aumentarem. Então é necessário mais fiscalizações, as políticas também precisam mudar a questão das leis, né, em relação às punições mais severas, né, em relação a quem provoca acidente dirigindo sob efeito do álcool. Então tem que ser mais severas. Enquanto isso não mudar, as pessoas ainda vão estar insistindo em seus próprios erros e dirigindo sob efeito do álcool, infelizmente. Hector Silva, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 57 minutos. Vamos para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Faltam 20 dias para os cidadãos brasileiros escolherem os novos senadores, deputados federais e deputados estaduais. Também vão escolher o presidente da República e os governadores. Neste caso, se nenhum deles conseguir metade mais um do total de votos, a eleição terá um segundo turno. No dia 2 de outubro, mais de 156 milhões de brasileiras e de brasileiros, 600 mil desses residentes no exterior, se dirigirão a uma das mais de 496 mil sessões eleitorais para votar. No Amazonas, mais de 2 milhões e 600 mil pessoas estão aptas a votar. Um contingente de 22 mil servidores e servidoras, 3 mil juízas e juízes e 3 mil promotoras e promotores eleitorais está mobilizado. A Justiça Eleitoral trabalha para assegurar que cada eleitora e cada eleitor consiga exercer o direito constitucional de votar livremente e que cada um tenha o sigilo do voto devidamente protegido. São direitos constitucionais do povo brasileiro que devem ser garantidos para que o Brasil seja para sempre um país democrático. 18 horas. Aí, Milhão, temos a saideira? Temos sim, gente. Seguinte, o edifício garagem de Manaus foi arrematado hoje, segunda-feira, num leilão público. O prédio que fica na Avenida Floriano Peixoto, no centro da cidade, foi vendido por 5,374 milhões de reais. Bom, construído em 1988, o prédio já estava sem funcionalidade para a gestão municipal há pelo menos 5 anos. E após avaliação feito pelo Conselho Municipal de Gestão Estratégico, foi feita a alienação, inclusive do terreno, e o valor arrecadado com a venda será revertido para Manaus Previdência. Mix. Bem, Caio, agora sim, finalizamos mais uma edição do 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Boa noite. Boa noite, um beijo. Até amanhã. Até amanhã. Continue bem, continue em 100,7. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.